que existe alguma ação de banco melhor do que Banco do Brasil? Uma ação para você substituir a do Banco do Brasil? Aliás, será que é hora de trocar as ações do Banco do Brasil por uma de outro banco? Bom, tem analista dizendo que sim, que existe uma melhor e que pode ser hora de trocar. Bom, sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então presta muita atenção em tudo que o Felipe Almeida te mostrar, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá e vamos começar com um breve contexto aqui. Para quem vem acompanhando a novela do Banco do Brasil, esse banco vem sofrendo já há algum tempo. Inclusive há algum tempo com as recomendações piorando. A XP vendo a chance do banco cair ainda mais após adiamento dos dividendos. O próprio Goldman Sachs que cortou de novo o preço-alvo devido à pressão no crédito rural. Todas essas notícias recentes, já do segundo semestre de 2025. E muito disso é puxado pelo resultado que vem sendo ruim aos olhos do mercado. Afinal de contas, agora no segundo trimestre, a queda do lucro do Banco do Brasil caiu outros 60%. E ainda junto disso aconteceu o combo do cancelamento de uma parte dos dividendos que estava todo mundo esperando que eles iam pagar, mas agora não vão. Ficou lá para dezembro. E aí, justamente por conta disso, quando a gente vai olhar para o panorama de recomendações para as ações do Banco do Brasil, a gente vê muito rebaixamento. Sendo que a grande maioria dos analistas está ali na faixa amarela, recomendando manter a ação. Somente duas casas de análise recomendam compra e até mesmo duas recomendam venda nas ações. E se a gente fosse olhar esse mesmo panorama aqui um ano atrás, praticamente todo o mercado recomendava compra para o Banco do Brasil. E aí, enquanto tudo isso estava rolando, um outro banco do mercado passou pelo movimento completamente inverso, saindo de recomendações de venda para recomendações de compra nesse momento. Um banco que era visto com muita cautela até alguns anos atrás pelo mercado, que inclusive demorou bastante para dar lucro e mesmo assim se tornou uma das maiores instituições financeiras da América Latina alguns anos atrás. E esse banco só veio realmente dar lucro depois do ano de 2022, quase 10 anos após a sua fundação. E foi justamente por causa dessa descrença, das dificuldades em um banco conseguir rodar bem no mercado, que a gente viu a cotação sofrendo, entre 2021 e 2022, uma queda forte, depois uma recuperação. Mas o fato é que nos 5 anos, a cotação, já considerando dividendos desse banco aqui, perde até mesmo para o CDI. E a gente está falando aqui do Nubank, que tem suas ações negociadas lá nos Estados Unidos. E que nesse momento, diferente do Banco do Brasil, ele teve muitas mudanças de recomendação, saindo de vários neutros ali e alguns venda para a recomendação atual, que é de compra para a grande maioria dos casos. E perceba que o otimismo também chegou no preço-alvo. Antes, várias casas de análise viam ali as ações sendo negociadas a um preço justo de 9, de 12, de 14. Agora isso subiu para uma média de 17 a 18 dólares por ação. Então o Banco do Brasil caindo na descrença e o Nubank caindo nas ondas do povo, nas ondas das recomendações. Para o caso do Banco do Brasil, a gente já entendeu o que é o pessimismo. Tem vídeos outros detalhando aqui o que está acontecendo. Cancelamento dos dividendos, inadimplência do agro, resultado piorando. Agora, no caso do Nubank, qual é a grande razão por esse otimismo estar acontecendo nesse momento? E existem 3 principais pontos que os analistas observam aqui. O primeiro deles é o resultado forte que vem recentemente acontecendo com o banco. Se a gente for olhar os resultados do primeiro e do segundo trimestre desse ano, o primeiro TRI já apresentou uma alta de 74% no lucro, quando comparado com o começo do ano passado. E no segundo TRI, a gente viu mais uma alta de 42%, fazendo com que naquele momento as ações disparassem. Por conta disso, nos últimos 6 meses, olhando apenas a cotação, a gente viu uma alta de 37% nas ações do banco. E aí, quando a gente abre mesmo o resultado financeiro do banco e vai olhar para os principais números, a gente vê coisas do tipo assim, ó, a quantidade de clientes, que sempre foi um dos principais números a ser acompanhados pela tese inicial do banco, segue crescendo de uma maneira assustadora, numa média de 31% ao ano de crescimento, puxando 2021 até aqui. E mais do que só um aumento no número de clientes, que já era importante há alguns anos atrás, a partir de agora, esses clientes também começam a gerar uma receita relevante para o banco. Se a gente olha também no comparativo com 2021 até hoje, a receita multiplicou por mais de 10 vezes, numa média de crescimento anual de 85%, o que acabou fazendo com que o lucro do banco saísse de negativo para algo muito próximo a 637 milhões de dólares. Somente no segundo TRI de 2025. Além disso, vem chamando a atenção a capacidade que o Nubank está desenvolvendo de ganhar dinheiro enquanto empresta dinheiro. Afinal de contas, essa é a atuação principal de um banco. Só que o Nubank não conseguia fazer isso com muita assertividade até uns anos atrás. Só que esse número hoje melhorou e é demonstrado aqui pelo famoso NII e o NIM, que basicamente mostram nessa tabela roxa aqui a margem líquida financeira do banco. Ou seja, o dinheiro que realmente fica dentro de casa depois de você
considerar as receitas com crédito e as despesas com crédito. E em porcentagem a margem líquida dos juros, que está em cerca de 17% nesse momento. Então quando a gente olha o composto inteiro, é fato dizer que os resultados vêm melhorando consideravelmente. A segunda razão que anima os analistas é que a operação no México, que o Nubank iniciou recentemente, começa a ganhar tração. O BTG, inclusive, comentou que a expansão internacional segue sendo o principal fator de crescimento para o banco. E aí, se a gente vai olhar de fato para os números lá no México, esse crescimento também aparece, com um forte crescimento de clientes, olhando 2022 até aqui, principalmente quando a gente olha em porcentagens de população adulta, saindo de 3% para 13% agora em 25%, o que naturalmente faz com que os depósitos financeiros no banco e a participação no mercado comecem a dar as caras. Hoje o Nubank participa de 3% do mercado bancário mexicano. E com isso ele segue um movimento parecido com o que ele fez no Brasil, buscando aumentar as reservas de portfólio que é sujeito a ganho de juros, como ele mostra nesse último gráfico aqui embaixo. Ou seja, no momento em que esses números continuarem a crescer, é natural que em algum momento a receita com crédito também comece a aparecer de forma relevante por lá. Inclusive, esse ano de 2025, o banco recebeu a licença para conseguir operar como banco integral lá no México, ampliando as possibilidades. Então essa vertente mexicana anima os analistas e tem uma terceira razão. O ambiente macroeconômico está tendendo a melhorar para o futuro, pelo menos na visão das pessoas. Inclusive o próprio BTG também comenta que o cenário base esperado agora é de pouso suave. Ou seja, eles estão esperando que aquele momento em que a gente sai de um juros alto para um juros um pouco mais baixo, de uma inflação mais controlada para uma inflação mais próxima da meta, seja uma transição feita de forma tranquila e sem precisar de nenhuma recessão mundial. E aí, como o BTG também cita que o Nubank usa algumas ferramentas como financiamento via Pix e até o Pix parcelado, é natural que com um ambiente macro melhor, ele se beneficie disso também. Afinal de contas, Selic mais baixa significa, na média, um juros mais baixo, mais acessível ao cliente, e o cliente usa mais isso. E sem falar que começar a pensar em um momento onde a Selic vai começar a cair, isso tende a beneficiar os bancos que têm um público-alvo de renda mais baixa, como é o caso do próprio Nubank e o caso do Bradesco. Então é principalmente por esses três pontos que o Nubank vem caindo nas graças dos analistas. Agora, será que isso é motivo o suficiente para trocar Banco do Brasil por Nubank ou por qualquer outro banco? Me conta aqui embaixo o que é que você está vendo. Você está deixando as ações do Banco do Brasil para ir para algum outro banco? Você concorda com a visão dos analistas ou você está com a sua própria visão e a sua estratégia? Daqui para frente a gente vai começar a falar também o que é que a gente aqui do Clube do Valor está enxergando entre essas diferenças. Até porque não é só o Nubank que chama a atenção do mercado nesse momento. Se a gente for olhar para uma comparação com os outros principais bancões do Brasil, o Itaú, o Santander, o Bradesco, o que a gente vê é que num período de 2021 até aqui, quem se destaca de verdade é o Banco do Brasil, em sua rentabilidade com dividendos, na linha vermelha, e o Itaú na linha roxa. Enquanto que Bradesco e Santander ficaram muito mais lateralizados nesse período. Agora, se a gente olha só o período recente, do início de 2025 até aqui, o que a gente vê realmente é um descolamento, onde o Banco do Brasil já cai mais de 11% sozinho, enquanto os outros bancos se destacam em sua valorização, o Bradesco chegando a uma alta de 54%, inclusive. Uma diferença de mais de 60% de rentabilidade em menos de um ano do melhor banco para o pior banco. Então esse tipo de comparação sempre vai ser possível de fazer. Agora, depois de ver isso aqui, a gente precisa fazer algumas observações importantes. A cotação da ação no mercado reflete as expectativas futuras que o mercado tem sobre aquela empresa. Ou seja, não é porque uma empresa subiu muito que necessariamente ela ficou boa. Isso quer dizer que o mercado está incorporando resultados e expectativas boas para o futuro. Ao mesmo tempo, não quer dizer que uma empresa que caiu muito ficou ruim. Isso quer dizer que o mercado começou a incorporar expectativas negativas para aquela empresa ali. Esse conceito é extremamente importante, até porque o mercado vai querer te atrapalhar em relação a isso. A maioria do mercado vai te dizer que uma empresa que subiu demais ficou muito boa e é hora de comprar. E que ao mesmo tempo, uma empresa que vem caindo pra caramba, ela requer mais cautela, você não deveria comprar agora. Que se caiu demais é ruim, você precisa vender ou esperar. Isso é tão verdade que existem estudos e artigos científicos comprovando essa tendência na realidade. Como esse aqui da Universidade de Maringá, que comprova que os analistas profissionais de mercado tendem a ficar mais otimistas quando o mercado tá bom e ficar mais pessimistas quando o mercado tá ruim para alguma empresa. Ou seja, querendo comprar as ações que já subiram muito e querendo vender as empresas que caíram demais. Perceba que até aqui nesse vídeo a gente viu exatamente esse fenômeno acontecendo. As recomendações do Banco do Brasil, que caiu muito, começando a piorar. E as recomendações do Nubank, que melhorou nos últimos meses e subiu também, começando a melhorar. Mas se a gente for ter um pouquinho de análise crítica aqui, a gente vai entender que esse caminho, na verdade, vai fazer com que a gente sempre compre um ativo que já ficou caro demais, que já deixou sua alta no mercado, ao mesmo tempo que a gente vende uma empresa no pior momento possível. Resumo da ópera.
olha somente para as recomendações que o mercado dá, otimismo, pessimismo para uma empresa, normalmente vai fazer com que você tome a decisão errada na hora errada. Beleza, Felipe. Dito tudo isso, como é que eu faço então para saber se uma empresa realmente tá boa, tá barata, tá cara? E aí é nesse momento que você começa a pensar de forma crítica como um investidor profissional. A gente aqui no Clube do Valor gosta de estratégias sistemáticas, que não olha para narrativas do mercado, não olha para notícias, olha somente para fundamentos e dados que a própria empresa apresenta. Quando a gente vai querer entender se uma empresa tá barata, por exemplo, uma das métricas que a gente sempre compara é a geração de caixa que uma empresa consegue fazer quando comparado com o seu valor atual do mercado. Para ficar mais claro para você, eu vou fazer uma analogia. Imagina agora que você tem dois amigos que moram na sua cidade junto com você. E cada um deles decidiu abrir uma padaria recentemente, há um ano atrás. Cada uma dessas padarias foi parar em um ponto diferente da cidade. Uma no norte, outra no sul. E aí imagina agora que você está conversando com esses seus dois amigos num bar. Uma sexta-feira à noite vocês estão falando dos resultados da padaria. E aí você pergunta, poxa, como é que tá a padaria de vocês? O primeiro amigo responde que ele conseguiu gerar um caixa de 100 mil reais nos últimos 12 meses. Ele tá ali muito animado, gostou do resultado, e quando o segundo amigo enxerga essa narrativa, ele levanta a mão e fala, poxa, eu consegui gerar o mesmo 100 mil reais de caixa nos últimos 12 meses. E aí você tá no meio dessa história e pensa, poxa, então o resultado dos dois tá igual, tá muito parecido. E aí você, que tinha um dinheiro guardado, começa a se interessar em se tornar sócio desses investidores. E para isso você vai fazer uma análise crítica de como é que eles estão. Aí você pergunta para o primeiro cara dono de padaria, se eu fosse comprar a sua padaria nesse momento, por quanto você me venderia? Eu quero saber para saber se eu posso ser teu sócio ou não. E aí o primeiro dono de padaria responde, eu te venderia a minha padaria por 500 mil reais. Porque foi mais ou menos o que eu investi para colocar lá, mais a marca que eu tenho hoje. Então 500 mil é um preço justo. E aí você vai fazer a mesma pergunta pro segundo cara. E aí o segundo te responde, eu te venderia por 1 milhão de reais. Afinal de contas, foi mais ou menos isso que eu investi. O prédio foi mais caro e é por isso que eu acho que esse é o valor justo. E aí você, investidor, tem uma nova informação a partir de agora. As mesmas padarias gerando o mesmo resultado de caixa de 100 mil reais, sendo que uma é vendida a 500 mil, enquanto outra é vendida por 1 milhão de reais. Essa aqui é uma métrica valiosíssima no mercado que te diz que a primeira padaria é mais barata do que a segunda. Com menos dinheiro investido, você consegue gerar o mesmo resultado do que o segundo caso. E é por isso que uma das métricas que a gente usa para encontrar empresas muito baratas segue exatamente o mesmo princípio. Vamos olhar como é que o Nubank e o Banco do Brasil estão gerando caixa nos últimos tempos para a gente fazer uma comparação justa. Abrindo aqui o DRE do Nubank do primeiro semestre de 2025, a gente já dá uma olhada ali como é que foi o resultado desse primeiro semestre. E aí se a gente faz a equivalência com o ano de 2024 do lucro antes dos tributos desse banco, é o que é conhecido como LAIR na contabilidade brasileira, lucro antes do imposto de renda, a gente chega num total dos últimos 12 meses de 3 bilhões 165 milhões de dólares gerado em lucro antes do imposto de renda pelo Nubank. E aí quando a gente vai comparar com o atual valor de mercado da empresa em 64 bilhões de dólares, a gente tá falando de mais ou menos 5% de LAIR sobre valor de mercado atualmente pelo Nubank. Beleza, guarda essa informação. Vamos olhar agora para o Banco do Brasil, que em 2025, no primeiro semestre, teve um resultado antes de tributos e participações de pouco mais de 5 bi. E quando a gente olha o segundo semestre do ano passado, foi de mais ou menos 18 bi. Quando a gente faz essa equivalência e tira a participação nos lucros dos trabalhadores da empresa, o que fica é mais ou menos 20,6 bilhões de reais. Quando a gente compara isso com o atual valor de mercado do Banco do Brasil, atualmente em 122 bilhões, isso aqui dá uma métrica de quase 17% do LAIR sobre o valor de mercado da empresa. Ou seja, uma geração de resultado 4 vezes maior do que o Nubank na mesma métrica. Isso aqui deixa um cheiro muito maior de que as ações do Banco do Brasil estão mais baratas do que a Nubank. Eu te fiz uma comparação manual aqui, mas a nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa, ela foca em encontrar ações negociadas no Brasil. E é por isso que a gente nunca vai ver o Nubank negociado no ranking das ações mais baratas. Mas o fato é que esse caminho de usar uma das métricas, como a comparação de caixa e o valor do mercado, faz com que, por exemplo, o Banco do Brasil esteja extremamente barato nesse momento, dentro do ranking das 20 ações mais baratas da bolsa. Ou seja, então a queda do Banco do Brasil deixou sim as ações ainda mais baratas nesse momento, segundo o nosso método. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é apenas um resultado sistemático de um conjunto de métricas que a gente usa aqui no Clube do Valor. Inclusive, essas ações precisam ser rebalanceadas a cada 3 meses, onde o Banco do Brasil pode simplesmente ficar caro e uma outra empresa mais barata precisa entrar no lugar. Agora, se você quer saber ainda mais sobre isso e descobrir quais são os outros 2 bancos que estão atualmente muito baratos na bolsa, aí eu preciso te convidar para participar do evento As Ações Mais Baratas da Bolsa 2.0. Essa live que vai acontecer no dia 2 de setembro e você pode se inscrever para participar gratuitamente, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio fundador do clube, vai te mostrar qual é o racional da estratégia das ações mais baratas da bolsa, por que você deveria focar em comprar ações baratas, quais são as 20 empresas mais baratas da bolsa desse momento. Para você participar é extremamente simples, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.
porque o evento vai acontecer logo mais. Dito tudo isso, eu te mostrei o que é que o pessoal tá vendo do Banco do Brasil, do Nubank, um pouco de como é que a gente escolhe ações baratas. E não esquece de se inscrever no evento para entender tudo isso em mais detalhes aqui embaixo. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do Clube do Valor, eu vou deixar um outro aqui bem similar a esse. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.